Oiê, bem-vindos a mais um Psicocast. Meu nome é Laura, eu sou estudante de Psicologia do segundo semestre da Uninassal e eu trouxe duas amigas para abordar um tema. Hoje é um ótimo dia para se falar sobre medo do futuro. Oiê, meu nome é Rebeca Torres. Oiê, meu nome é Jamile. E nós trouxemos um convidado muito especial, o Islanei, nosso monitor de Psicologia da Personalidade. E ele vai falar um pouco aqui junto com a gente nessa conversa hoje. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá. A gente que agradece. A gente pode começar falando um pouco sobre esse mundo do trabalho, né? Que é uma coisa muito que dá muito medo pra gente, que acabou de... Eu falo por mim também, porque a gente acabou, né? A gente está só no segundo semestre, a gente acabou de sair do ensino médio, desse... Meu Deus, como é ter um trabalho. E eu quis falar um pouco sobre a minha experiência, né? Porque eu terminei em 2021 meu ensino médio e eu já tive 2 empregos desde então. E esse que eu estou agora, eu sou jovem aprendiz. Inclusive aqui na Nassau. E eu acho que quando eu tive muito medo mesmo, eu tive muita ansiedade, até quando eu já estava no meu emprego. Porque eu não sabia o que podia acontecer. E quando eu saí de um para ir para o outro, foi o caos. Assim, para mim, eu não sabia, eu me sentia perdida. E eu acho que a gente trouxe esse tema justamente por isso. Porque é um momento, assim, da vida que a gente fica muito... Meu Deus, o que é que eu posso fazer? Vulnerável. E agora? Muito vulnerável. Sim, a gente fica muito vulnerável a tudo. E a gente se sente muito impotente também. E as meninas vão falar sobre faculdade, sobre como vai ser. E eu acho que essa parte do medo mesmo de ter um emprego vem muito para a psicologia também, por às vezes a gente não ter tido quando a gente era mais jovem, sei lá, como é que eu posso falar? Amparo. Uma relação, né? Porque, tipo assim, às vezes os nossos pais, eles protegem muito a gente da vida, né? E por isso a gente acaba tendo muito medo de resolver os nossos próprios problemas. Algumas pessoas são assim, outras são mais desenroladas, vão e faz mesmo. E eu queria conversar com o Islanei sobre isso, sobre esse novo mundo, esse medo de trabalho, perguntar como foi a sua experiência também do seu primeiro trabalho. E você, como tem mais de uma faculdade, né? Como foi fazer juntar essas duas coisas e trabalhar com uma coisa e depois trabalhar com outra? Em princípio, a gente passa por uma transição que a gente sai de uma zona de conforto da nossa adolescência, sim, onde a gente está muito bem ambientado emocionalmente, intelectualmente, e chega numa nova posição e agora sou adulto. E agora? E agora? E agora sou adulto, e agora mercado de trabalho, e agora faculdade ou não. O que eu vou fazer da vida? Vai dar certo, não vai dar certo? Então, passa por uma questão de medo do desconhecido, né, que é uma das coisas que mais gera insegurança no ser humano, é situações novas. Sim. Perdi o emprego, e agora? Mudei de casa, como é que vai ser? Entrei numa relação, terminei um namoro, comecei, seja o que for. Então, as situações novas, elas geram inseguranças. E essa é uma situação crucial, que é uma mudança de vida da pessoa. Então, sim, a gente está numa zona de conforto, onde tudo está acomodado, e, de repente, bruscamente, sou adulto. Mercado de trabalho, definir profissões que vai ser para o resto da vida. Uhum. Então, para começar a acalmar essas situações, talvez fosse preciso a gente passar por algum processozinho de autoconhecimento, para a gente conhecer... Um planejamento de vida, talvez. Né? O autoconhecimento, sim, traçar um plano para seguir. E isso vai nos acalmando e vai nos dando um norte para seguir. Sim. Esse seria um primeiro passo para a gente digerir essa mudança, essa nova situação. Eu estava pesquisando, né, e a gente estava vendo sobre como a escolha da carreira, antigamente, era uma coisa muito influenciável. Não que hoje em dia ainda não seja, mas já mudou muito, porque, geralmente, antigamente, os filhos seguiam muito o que os pais já faziam, né? E hoje não, através desse planejamento de vida, através do autoconhecimento, as pessoas já têm mais um individualismo de dizer, o que é que eu vou fazer, o que eu não quero fazer.
mesmo que ainda aconteça, né, do pai ser... Porque, querendo ou não, como a gente está vendo agora, sobre a congruência, que a gente tem muita a gente é muito influenciável, né, pelos nossos pais, pelo meio que a gente vive, com o Carl Rogers. E a gente eu acho que por meio do projeto de vida, do autoconhecimento, isso vai mudando aos poucos, a gente vai começando a fazer as coisas que a gente gosta mais. O que você acha sobre As isso? influências, elas muitas vezes são muito claras, outras vezes não, elas são muito sutis. Sim. Eu vou contar uma experiência própria, minha experiência. Como você disse, eu sou contador. E eu sempre fui muito bom com números. Então, assim, nossa, você é muito bom com números, você seria um excelente contador. E aí você passa a acreditar nisso. Poxa, eu sou bom com números, eu gosto disso. E hoje eu estou fazendo uma faculdade que realmente eu gosto, que é lidar com pessoas, que é olhar para as pessoas, cuidar de pessoas. Sim. Isso me deixa muito à vontade e eu gosto muito disso. Então, o que acontece? Quando eu fui seguir para contabilidade, era por uma facilidade de lidar com números. Eu lembro que quando eu fiz a prova da Unifor, matemática e física, era 100 questões. Eu acertei 92 questões, pela facilidade que eu tinha com números. Né? Então, mais tarde você vai descobrir que, assim, é mesmo isso que eu gosto. Né? Então, tinha toda uma influência sutil que você não percebe. Sim. Porque aquela influência clara que você diz, fulano faz isso, faz, Laura, faz assim, faz curso tal, você vai gostar. Então, tem aquela influência que você vê que a pessoa está dizendo, você vai gostar. Uhum. E outra coisa é aquela influência sutil que você não percebe, você vai se dar conta lá na frente. Tá? Isso não me causou frustrações, nem danos, assim, nesse sentido, né? Porque eu sempre trabalhei, tive muita facilidade, então nunca foi um problema isso. Hoje eu estou buscando realmente concretizar um sonho, uma coisa que eu gosto, mas as influências elas acontecem de forma muito clara e outras são um tanto sutis. Às vezes a gente se deixa influenciar até mesmo por idolatria, por gostar. Eu tenho meu pai como um ídolo, tá? E meu pai era médico, então eu vou fazer todo esforço para fazer medicina. Uhum. Então isso às vezes é um outro tipo de influência. Então tem as influências muito claras e outras mais sutis, tá? Às vezes até por questões de conhecimento e facilidades, como eu acabei de falar. Pronto, agora eu vou pegar uma colinha aqui, porque tem muita coisa que a gente vai falar um pouco sobre quando a gente for fazer alguma escolha, né? É sempre bom eu vou mostrar de onde é que a gente está. Esse episódio vai ser todo baseado nesse livro aqui. A gente tirou muita coisa, outras coisas a gente pesquisou e tudo. E eu vou falar agora sobre algumas dicas para quando você for, algumas perguntas para você se fazer quando você for fazer alguma escolha. A gente pode falar sobre senso de ética. A primeira pergunta que você deve se fazer é: eu estou sendo imparcial ou sendo tendencioso? Eu publicaria os motivos de minha decisão? Esse trabalho seria útil para mim ou poderia melhorar a vida de outras pessoas? Aí a gente pode vir para o senso social. Como isso vai impactar minha família, minha vida, meu futuro e a sociedade em que eu vivo? Pós e contras. Consigo perceber possíveis aspectos positivos e negativos da minha decisão? O feeling. Identifico meus sentimentos e sensações sobre essa escolha, como eu me sinto e o motivador pensar em seguir esse caminho. Eu me sinto confortável nesse trabalho ou nisso que eu estou entrando agora? Sensação de tempo. Essa decisão é positiva apenas no presente ou apenas no futuro? O que aprendi no passado que posso usar hoje como aprendizado para tomar essa decisão? Essa decisão faz parte do processo de envolver outras decisões? Aí agora a gente vai para senso de oportunidade. Estou considerando as oportunidades que poderão surgir? Quais são as oportunidades relacionadas a esse trabalho? Senso de realidade. Posso fazer isso? Tenho como pagar ou financiar? Quais habilidades terei que desenvolver? E as especialistas que são? Quais são as pessoas de referências que podem me auxiliar nessa escolha? Como posso solicitar apoio a essas pessoas? Quem são as autoridades dessa profissão e o que eu posso aprender com a trajetória delas? Isso diz muito sobre quando a gente está no finalzinho do terceiro ano, que a gente tem que que a gente tem que tomar a tão difícil decisão de
para que curso eu vou. Eu tenho certeza que tem muita gente que está fazendo o Enem agora, essa semana e na outra, que tá ainda sem saber o que é que vai fazer. E essas perguntas podem ser bem úteis, tipo assim, meio que um planejamento mesmo. E eu lembro que quando eu nunca tive dúvida, graças a Deus eu não tive esse problema. Eu sempre soube que eu ia querer psicologia e eu nunca me vi fazendo outra coisa. E eu queria saber se você... E o Islaney falou que também foi influenciada a fazer contabilidade, mas que depois teve o privilégio, né, de vir para a psicologia e poder vivenciar outras coisas. E isso é muito importante, a gente saber que a gente tem poder de decisão e que não é necessário a gente tomar uma escolha para sempre. Que a gente pode tomar uma escolha, a gente pode ter uma escolha de falar assim, agora eu vou fazer uma coisa, mas se não der, não é o fim do mundo, né? A gente pode trocar, trancar ali o curso e começar outro. E é isso, basicamente. Acho que agora a gente pode passar para a Rebeca para ela falar sobre o segundo eixo da nossa conversa. Tudo bem. Eu vou começar lendo um texto do livro que está até no cronograma dos meninos, né, do colégio, que é sobre o mundo digital, o mercado de trabalho e manejo de emoções. A sociedade vem passando por transformações rápidas e profundas. As mudanças tecnológicas ocorrem de maneira cada vez mais veloz. Na cultura de convergência presente na era da informação, a tecnologia ocupa papel de destaque. Diante disso, eu acho que surge a necessidade de um planejamento de vida acessível para a realidade de cada um. Eu acho que a gente consegue muito aproveitar essa aptidão que a nossa geração tem para a tecnologia, para o mundo digital, para a gente se reinventar, se atualizar e fazer esse manejo de vivências e conhecimentos. E eu acho que uma maneira da gente realizar isso é investindo no racional e no socioemocional, que são conceitos que eu gostaria que você explicasse para a gente agora e aprofundasse a importância de ambos. Ótimo. Gente, no racional, a gente pega toda a parte intelectual. Conhecimento, nossa construção de conhecimento, de idiomas, toda a nossa formação intelectual que eu adquiri nas escolas, tá? Nos cursos, nos treinamentos que eu fiz durante a minha vida. Tá? Então, eu formei a minha parte racional, ela é formatada a partir do conhecimento que eu adquiri e acumulei. Né? Tá? Todo o intelectual tá ali, tá certo? E o emocional vai passar pelo nosso autoconhecimento, os valores que eu tenho, as expectativas, tá? A automotivação, a ética, tá? Os valores morais que eu acumulei. E isso aí também é acumulado ao longo da vida, mas é uma coisa mais subjetiva, tá bom? E fazer o manejo dessas duas áreas, né, desses dois tópicos, é extremamente importante. Sim. Eu não sei se você viu esses dias a entrevista que saiu do Papa falando sobre os dois maiores jogadores, né, Sim. da história. Perguntaram para o Papa, né, qual que ele achava o melhor jogador. Aí colocaram para ele 2 argentinos. O Papa é argentino. E aí colocaram o Maradona e o Messi, né? E ele disse que não, que tinha um terceiro que ele colocava como o maior, que era exatamente o Pelé. E assim, é bem interessante porque ele, na justificativa dele, ele coloca como o Maradona deixava um pouco a desejar e passa pelas emoções. O Messi era um cavalheiro, mas o Pelé era um senhor cavalheiro. E ele colocava isso em situações de comportamento e de emoções. E se a gente vê no auge do Maradona, muita gente tentava comparar ele com o Pelé, o Messi ainda não estrelava como hoje. Então, eu vi uma reportagem uma vez de uma pessoa fazendo a seguinte analogia. Ele disse, ver o comportamento do Pelé, as emoções do Pelé, ver o comportamento do Maradona, as emoções do Maradona. Ele supria deficiências, carências emocionais e outras situações mais nas drogas. O Pelé nunca se ouviu falar dele envolvido com drogas, com festas, em confusões, coisas do tipo. Então, a diferença do emocional, né? E a gente vê isso na fala do Papa. Ele não colocou nesse formato, nessa organização, mas ele colocou como o maior Pelé, depois o Messi e, por último, o Maradona. E ver como passa pelas emoções. É o equilíbrio, né? Equilíbrio. É a chave de tudo. Isso. E aí a gente passa muito pelo tópico que a Jamile vai adentrar agora, que é o de planejamento. A importância de você se planejar.
Sim, e aí eu acho que, né, para o nosso terceiro eixo, a gente pode falar também um pouco, né, sobre como lidar com as dúvidas em relação ao futuro. Sim. Terminei o ensino médio e agora o que é que eu faço, E né? agora? E aí eu trouxe uma pesquisa realizada com mais de 2.000 jovens brasileiros em maio de 2021, então uma pesquisa muito recente, pela CMOV. E constatou que 82% dos jovens não sabem ou têm dúvidas do que fazer profissionalmente. Então, é algo que é realmente muito grande, né? E quando a gente entra nessa temática, acho importante também a gente refletir, como a Laura já falou, que existe toda essa pressão familiar, Sim. né? Esse medo de escolher um curso que depois você vai desistir, mesmo que você ainda não esteja na faculdade. Mas, às vezes, a gente tem esse receio, né? Mesmo no ensino médio. Então, eu queria perguntar para o Islanei como que a gente poderia, através da psicologia, ajudar esses jovens a traçar um caminho mais leve, né? Entre aspas. Eu acho que o primeiro ponto é levar a pessoa a se conhecer, né? Aquele processo de autoconhecimento. Então, a psicologia poderia conduzir através desse caminho. Tem uma dinâmica que eu acho muito interessante, tá? Tem várias, mas essa eu gosto porque eu acho bem interessante, que ela é bem simples, que ela faz 4 perguntas bem interessantes para inserir a pessoa nesse processo de autoconhecimento, tá? O que você gosta e você faz? O que é que você gosta e não faz? O que é que você não gosta e é obrigado a fazer? O que é que você não gosta e não faz? Tá? Quando você pega essas 4 perguntas, para Cirúrgico. pensar na Sim. sua vida, é por isso que eu digo, tem várias dinâmicas, várias orientações para isso. Mas essa eu acho bem interessante porque ela é bem simples, mas ela é profunda. Sim. Ela faz você pensar em coisas bem grandes, tá? E aí você começa a entender, poxa, eu gosto de fazer isso e eu não faço. Eu não gosto de fazer isso e sou obrigado a fazer. Então, você já pode traçar desse planejamento, desse plano de vida para o futuro, para a construção, você já pode traçar a partir de coisas que você vai percebendo, que você está vendo, né? Ah, eu não quero isso. Então, o que é que eu faço para me desviar do que eu não gosto? O que é que eu faço para construir o que eu gosto? Né? E aí vai passar também qual a minha expectativa em termos de tempo, de custo, de orientação, procurar pessoas com expertise na área para me orientar, para me direcionar. Então, a psicologia, nesse sentido, levando a pessoa ao autoconhecimento, a entender, a entender e se conhecer para saber que caminho construir. Passa muito por isso. Sim, também existe muito esse medo de não entrar, né, numa federal, ou você não ter uma condições de Sim. pagar Nossa, uma sim. faculdade, né? E a gente, Com certeza, todo mundo que está aqui teve esse pequeno grande medo. sim, rola muito esse medo, né? Não de entrar numa federal, mas da sua graduação ser prejudicada caso Sim. você não entre em uma universidade renomada, né? E, tipo assim, você não passar de primeira. Meu Deus, eu tô ficando pra trás. Todos os meus amigos estão numa faculdade e eu tô aqui parado, sem fazer Como nada. se fosse uma corrida. É. E a gente entende muito Sim. bem, Sim. né? É uma realidade muito próxima da nossa. É muito difícil a gente chegar e falar, não sintam isso, galera. Todo mundo tem seu tempo. Sendo que a gente sabe que a ansiedade, os medos, tudo isso influencia muito. Então, seria até um pouco hipocrisia da nossa parte chegar aqui e falar, ai, não tem problema vocês terem medo de entrar agora. Vocês têm que entrar mesmo. Vocês não vão ficar e se vocês não quiserem entrar, vocês vão ficar para trás. Não é assim. Sim. E também existe toda essa questão, né, da ansiedade. Como que a gente poderia ajudar, né, esses jovens que estão passando pelo terceiro ano, algumas táticas, né, para lidar com a ansiedade melhor? Gente, a primeira coisa a gente tem que compreender é assim, tudo tem seu tempo. Sim. Sim. Não? Nós temos um tempo e muitas vezes o nosso tempo não é o mesmo tempo dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas que estão em nossa volta. Sim. Então, a gente, dentro desse processo de autoconhecimento, é importante que a gente conheça o tempo da gente. Tem algumas pessoas que são mais aceleradas e andam a passos largos. Outras é diferente, andam em passos diferenciados. Então, assim, eu tenho que me compreender, entender que esse tempo dessa pressão que está externa, das pessoas que estão em minha volta, Sim. é o tempo delas. O meu tempo não necessariamente tem que ser igual ao tempo delas. Sim. Tá? E eu passei por isso. Quando eu fiz vestibular a primeira vez, não passei. Uma segunda vez, meu irmão falava assim, vamos fazer engenharia, você é muito bom de números. E aí a gente estuda juntos, me ajuda a passar e tal. Ele mais velho que eu, né? E aí vamos estudar e vai eu fazer engenharia. E eu não fiz por fazer, porque eu não estava interessado, eu não tinha a menor vontade de entrar em engenharia. E aí vou para o terceiro vestibular. Então,
nessas situações, as pessoas que estavam em volta, eu me sentia pressionado, porque assim, o tempo estava passando. A pressão familiar, né, também. Vai crescendo, né, a pressão familiar vai crescendo e o tempo vai passando e você... Então, assim, aí eu digo, não, quer saber uma coisa? Agora eu vou me aplicar e vou fazer, né, entre aspas, o que eu gosto, né, que eu achava que era a minha essência e ainda não era, mas eu passei por isso. E a gente tem que entender, assim, quando chegou o meu tempo, eu fui lá e deu tudo certo. Então, a gente tem que se permitir, sabe, relaxar um pouco nesse sentido. Não no relaxar, no deixar de estudar, não é isso. Mas relaxar no sentido emocional. Sim. Se permitir, não foi agora, vai Viver ser novas experiências. Sabe, tem E muito nunca tempo. vai ser tarde, né? Não Nunca é uma vai ser tarde. corrida. Com certeza. Sim. Eu estava vendo esses dias um post que era assim: fulano tem 60 anos e conseguiu seu patrimônio agora. Outro tem 20 anos e acabou de entrar na faculdade, mas já tem seu patrimônio. Então, e, tipo assim, isso faz muito... Fala A muito comparação, sobre, né? Fala muito sobre o que a gente acabou de conversar. Porque, tipo assim, o cara que tinha 20 anos, ele acabou de entrar na faculdade, ele tem a mesma condição que o cara de 60 anos que acabou de conquistar por conta própria. Então, tipo assim, nunca é tarde pra gente realizar nosso sonho, vencer na vida. Porque o termo vencer na vida, eu acho ele muito... Relativo. Subjetivo. Exatamente. Muito subjetivo Aí também. tem muito assim, a referência que cada um tem. É. O meu sogro, ele falava para a filha dele, olha, eu com 28 anos eu já era casado, já tinha 2 casas, já não sei o quê, não sei o quê, já era uma pessoa completamente independente, isso, aquilo, outro, com patrimônio. Tá. Mas isso é a realidade dele, né? Não é a realidade dela. Exatamente. E a gente, às vezes, acaba sofrendo, né, com Sim, isso de ficar se Porque a comparando. gente queria, porque querendo ou não, a gente vê os nossos pais tendo uma condição e trabalhando, e a gente fica, meu Deus, e se eu não conseguir me dar o padrão de vida que os meus pais podem me dar? Exatamente. A gente até estava conversando sobre Sim. isso um dia desse, né? Eu vi um... Eu acho que pior do que ter medo de não conseguir sustentar a vida que você tem agora é a realidade da maioria dos jovens brasileiros, né? Que é não conseguir tirar os pais da realidade que eles vivem. Sim. É uma pressão ainda maior do que de ser bem-sucedido por si só. Eu vi um psicólogo falando no YouTube uma coisinha bem interessante, que é o conflito de gerações, que é exatamente o que ele estava falando, né? O pai falando para a filha, com tal idade eu já tinha... E a gente precisa entender que, assim, quando tem esses conflitos de gerações, é danado para as gerações mais que vieram primeiro, as mais velhas, falarem para os jovens, você não vai servir para nada, você não vai dar em nada, não sei o quê, fazem certos julgamentos errados. Sim. Porque, no momento certo, aquele jovem vai dar a resposta. Vai vir. De um jeito ou de outro, vem a resposta e muda, sabe? Salvo alguns casos onde as pessoas se perdem na marginalidade, alguma outra coisa, tá, que acontece, não podemos abdicar da realidade, Sim. mas normalmente os jovens dão a resposta. Então, assim, eu preciso compreender isso, que no meu tempo essa resposta vai vir, através de uma faculdade, através de um trabalho, de um emprego, seja o que for. Sim. Mas no momento certo vai vir essa resposta. Nossa, você falando sobre o momento certo, desculpa, Jamile, te cortei. Tudo bem. Mas eu estava lembrando de uma coisa que o meu pai estava me contando. O meu pai sempre falou essa história para mim uma vez. Que uma pessoa estava num determinado local, vamos dizer que era um ambiente onde vendia bebidas. E uma pessoa chegou e disse assim, você nunca vai ser nada na vida, você vai continuar nesse mesmo ambiente, com essas pessoas que estão ao seu redor. E hoje em dia, essa pessoa que escutou isso teve o processo de passar pelo tempo dela. E hoje é uma pessoa super bem sucedida, já tem casa própria, já tem... Assim, o que ele vê como ser uma pessoa bem sucedida, né? Tem uma família estruturada, tem uma casa própria, tem um carro. Mas para ele adquirir isso, ele teve que passar por todo um processo que talvez uma pessoa de 20 anos já tivesse tido, tipo assim, vamos dizer que eu com os meus 19 anos, posso ter tido o insight, né? Mas ele precisou passar por tudo que ele passou para ele poder perceber que agora que ele ia poder ter a vivência dele, né? De ser bem-sucedido. E eu acho que isso é muito válido, porque prova muito que cada pessoa tem seu tempo. E que a gente não pode sair anulando as coisas que estão acontecendo, porque, às vezes, pra gente chegar aqui, por exemplo, pra eu, Laura, estar aqui hoje, eu tive que ser a Laura do ano passado, que surtou com o Enem, e teve todas as vivências do ano passado, que talvez eu não fosse essa Laura.
E a Rebeca teve que ter tido todas as vivências dela de, meu Deus, eu vou mudar de cidade, de estado, e vou para uma faculdade Que eu nem sabia qual era. que nem eu sabia qual era, Não nem tinha sabia se ia saído passar. SISU, não tinha nada. E ela foi e se permitiu viver essa experiência, né? E eu acho isso muito importante. Muito desafiador. Mas você percebe que hoje vocês duas estão muito mais fortes. Com Com certeza. certeza. E Gente, talvez se fosse a outra Laura, ela não ia saber lidar com esse tipo de situação que eu tenho que lidar agora. eu acho que o vestibular é o maior preparador, assim, pra vida adulta. Se você vencer o vestibular, Você vence vence qualquer outra coisa. coisa. Sim. Vai ficar muito mais fácil depois. É verdade. E o que mais derruba no vestibular, no Enem, o que é? Psicológico. O emocional. O emocional, e a Emocional. O cabecinha. emocional. Então, assim, Total. É uma prova de resistência, né? Eu A acho. gente sempre fala isso. No primeiro semestre a gente comentava mais, que a gente tinha acabado de fazer, né? Que o Enem é uma prova de resistência. Você sai melhor quem consegue ter um equilíbrio. Sim. Porque se você não for equilibrado, você pode saber a prova inteira. Você vai zerar tudo. É, exatamente. vai estar tão com as emoções tão à flor da pele que você vai ler, vai interpretar errado e vai responder errado e o resultado vai ser exatamente. desastroso. Aí quando você chega em casa com calma, você vai ler, meu Deus, como foi que eu errei isso? Sim. Isso eu sabia. E é literalmente o que a Fazer Rebeca esse falou. manejo de prova também, né? Porque a gente perde muitas questões pro cansaço. É. Isso é fato. Mas quando você faz esse manejo do seu tempo, né? Eu acho que seria até interessante a gente falar. A gente pode falar em sobre outro isso, tipo assim, episódio. com certeza. Gente, esse episódio é o último episódio dessa temporada, mas a gente vai ter outras temporadas com outros episódios que a gente pode aprofundar mais temas com o Islanê e com os outros convidados que a gente trouxe. E eu acho que o importante agora, o mais, assim, eu acho que o principal do que todo mundo falou aqui nesse episódio é um planejamento de vida. Sei lá, pega um papel, escreve o que você vai fazer na sua semana. Eu falo isso muito pra minha Se mãe. conhecer e planejar. Porque a minha mãe, ela esquece tudo. Aí eu falo, mãe, pega um caderno, um A planner, mãe sei da lá, Laura tá aqui, tá? Só pra qualquer coisa. E escreve o que tu vai fazer no teu dia, mulher. Bota segunda-feira, escreve o que é que tu vai fazer. Cola num canto que tu vai ver. Tipo assim, um canto que seja bem visível pra você tá lá Você vendo. percebeu o que se falou? A gente estava conversando de todo mundo tem seu tempo. As pessoas também têm seu jeito de funcionamento. É verdade. Eita, lacre. Eita, Laura. Lavada. Não, é só pra gente ficar É esperto. verdade, A gente é está verdade. falando algo para as pessoas. Que eu impus tá? pra ela, né? Né? A gente fala uma coisa para as verdade. pessoas, assim, se liberta das imposições. Sim. E a gente já está impondo. É né? verdade. Então relaxa, Sim, cara. sabe? Relaxa essas imposições. Não é lacrar, não, gente. É só a gente ficar atento, coerente no que a gente fala. É verdade, É eu muito acabei de importante. ser. Sim, a gente incoerente. falou bastante sobre o ensino superior, né? Mas tem pessoas que querem prestar concurso. E tá tudo bem. Sim, tem muita gente. Eu vi até quando a gente foi conhecer a escola, né? Com os meninos. Foi o primeiro contato Foi que o a gente primeiro teve contato com que a a gente teve com a aluna, que ela é tomara que até ela veja. é líder de sala. Ela é até líder de sala e ela falou. Porque né, na escola em que a gente vai apresentar esse podcast, eles têm meio que uma obrigação de fazer o Enem. Aí o meu irmão também teve, ele teve que sair até levar o caderno para comprovar que ele fez o Enem, para ganhar nota lá, para eles terminarem o ensino deles e receberem o certificado. E tá tudo bem. Sim. Sim. E ela até falou assim pra gente, ai, nossa, eu vou ter que fazer o Enem agora para comprovar, pegar minha nota, mas na verdade eu quero concurso. E eu acho que quem quer, tem muito essa pressão também, sabe? Às vezes quando, tipo assim, você tem que estudar muito para passar no concurso e você ter uma vida estável e você ser bem sucedido, não sei o quê. Eu acho isso, eu levo isso como uma pressão também às vezes que a gente tem, né? Pode falar, Islã. Tem uma terceira via, tá? Eu conheço um rapaz, ele deve ter uns 21 anos de idade. E o pai dele era marceneiro. E ele aprendeu o ofício de marcenaria. E depois o pai dele foi embora para outro estado, separou da mãe dele, e ele resolveu se tornar marceneiro. E tinha toda essa pressão, você tem que estudar, você tem que fazer vestibular, faz um concurso, ou vai trabalhar, isso, aquilo, outro. Ele quis continuar nisso. E esse rapaz continuou nessa história de marcenaria. Ele é um artista, vocês precisam ver. Gente, ele é super É um dom, requisitado, sabe? E ele aprendeu o ofício com o pai, mas ele tem habilidades, né? O dom,
próprio dele. Então, assim, há vários caminhos de se realizar. Sim, é a Sim. individualidade, né? Cada um. Nem sempre você é obrigado a fazer Com ensino certeza. superior, existem outras formas. Às vezes Exatamente. a gente eu acho que não é pra gente meio que ser um reflexo dos nossos pais, mas a gente se inspirar também. Por exemplo, a minha mãe é psicóloga e eu já estava vivendo nesse mundo e eu sempre gostei. Talvez até por influência de estar vendo e convivendo com ela, mas era algo de autoconhecimento que eu cheguei pra mim, eu falei, eu sempre quis isso. E eu já, tipo assim, fazendo aquelas perguntas que você estava falando sobre algo que eu faço e que eu não gosto, algo que eu faço e eu não quero de jeito nenhum. E com isso eu cheguei à conclusão que eu não me vejo fazendo outra coisa e nunca me vi fazendo outra coisa. E é importante, né, também a gente se conhecer para saber o que a Sim. gente realmente quer e não só ceder por pressão. Como fala aqueles cursos, aqueles coisas... Curso técnico. Curso Não, técnico. curso técnico também tem muita gente que quer fazer, Sim. né? Mas tem Tem uma aqueles opção negocinhos... também. Sim, aqueles que... Tipo um quiz que a gente faz pra ver qual é qual é o eu que a gente mais se esqueci o nome encaixa, hein? também. Qual é o nome? É teste de aptidão. Teste de aptidão. Teste de aptidão, Existem é? testes de aptidão na Teste internet. vocacional. Teste Vocacional, era isso que eu queria lembrar, o nome, testes vocacionais. Que era importante a galera fazer, a gente pode disponibilizar até alguns lá no nosso Instagram, se vocês quiserem. E todos fazerem, né? Porque querendo ou não, com as nossas características, vai dando assim, vai... Eu recomendo Dando procurar match. Se você ainda psicólogo. não sabe, né? Tudo bem, o Islanei Um recomenda, psicólogo. gente. Vai sair no Instagram Vai na também terapia. agora a terapia que é de graça, os locais, né? E o que é Locais com de valor... atendimento psicológico. E os acessível. locais com valores acessíveis, populares e de graça, né? Nas faculdades que tem. Aí vocês vão lá e se consultam. O Islanei indica. Super indico. É importante, gente. Sabe o que acontece? A gente tem muito material na internet, tá? Para fazer essas pesquisas, esses levantamentos, mas tem muito material frágil, Sim. muito Sim. material Tem que inconsistente. ter cuidado. Quando eu digo procurar um psicólogo, é porque você vai buscar alguém que está realmente preparado para lhe dar um norte. Porque você pode ter um falso positivo, um falso negativo Sim. num teste desses. E, de repente, você está indo... Ah, não, mas o teste me indicou nessa sim. direção. Eu acho que conhecer a grade do curso também, né? Também. Nossa, Eu eu acho que é pesquisei o que muito. é o que, tipo, você coloca na balança 2 cursos que você cogita, você olha a grade e sua decisão tá feita. É verdade. Verdade. Porque tem matéria que você não vai... Mas em psicologia tem matemática, viu, galera? Não Tem vão pra matemática. psicologia Mas aí achando que não você- vai ter você matemática, que pesa, vai entendeu? entender. Estatística. Tem estatística no primeiro Pesa, a gente semestre faz logo. uma listinha de prós e contras. Sim, verdade. a gente Olha, pode- olha a grade bonitinho. Não tem erro. Será, tipo assim, fazer as perguntas que eu falei, né, no começo. Será que isso é realmente o que eu quero? Será que eu posso me colocar nessa situação? Eu faço um alerta, É, tá? É importante a gente saber também o seguinte, gente, vacina. Eu não gosto de vacina, porque eu vou tomar uma injeçãozinha e tal, beleza. Mas não vai ser bom para mim? preciso. Então, assim, eu gosto desse curso. Lá vai ter matemática, eu não gosto de matemática, mas talvez seja necessário. sim. Então, assim, para a gente também não se abster. Nem tudo É. é ao pé da letra, É porque tem né? muita gente que fala, nossa, tem matemática, eu não quero de jeito nenhum. Isso. Tem muita gente que Então, leva pra esse Quase extremismo, todos os né? cursos têm, É. tá? Gente, Nos- é o básico, né? é o básico. Sim. Então, a gente é importante saber, assim, o que tem a menor quantidade de matemática, já que eu não gosto? O que tem menor quantidade O de que tal não eu é gosto? voltado pra isso, né? É. Isso. A área Tá. de humanas, a Então, aí tudo biológica. bem, mas sempre vai ter, tá? Estatística, quando eu fiz a disciplina de estatística, eu disse, olha, quando eu fiz estatística lá na contabilidade, tudo bem, tem tudo a ver, números e tal, mas aqui na psicologia, Que, né? e aí quando você vai avançando no curso, você vai precisar fazer gráficos, montar É, coisas que é tudo Como é o baseado nome na que fala aí? estatística, né? As pesquisas, como é que eu vou Fazer formatar minha mo- pesquisa, como é? né? E aí, a disse, cadê a disciplina de estatística que você É, fez? você precisa, Sim. fazer censo, essas coisas, né, que a gente Censo, tem que então. fazer dos pacientes Não, e mas tal. isso é meio importante, eu acho. Muito Eu acho importante. isso Então, assim, a importante. gente, às vezes, a gente se pega em algumas disciplinas achando completamente sem nexo com o curso, e não é. Não é. Quando a gente A vai gente, se avançando tá no na curso, grade, é que a né? gente vai perceber, nossa, como está fazendo falta, Na prática ou como também, foi né? importante aquela Sim. disciplina. Acho que é isso, Eu né? acho que é isso, gente. Ah, Foi deu pra... Foi muito massa conversar com vocês e encerrar essa temporada. Acho que foi a melhor forma possível, conversando Muito com leve. um amigo mesmo, que a gente tem uma parceria aí de sempre estar conversando. E eu acho que foi uma extensão, né, do que a gente sempre faz. E isso foi muito bom. Com certeza. A gente riu aqui, descontraiu. E Legal.
Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a Islanei por ter se disponibilizado Ok. e vir Muito conversar obrigada, com a gente. gente. É um Precisar. privilégio sempre. Não, o privilégio é meu. E é E isso, como eu digo para as gente. meninas, as meninas falam assim, o senhor não, nós somos colegas. Colegas. Calçar a sandália da humildade, É. porque nós somos colegas. Né? E é Com isso, certeza. gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Beijos.